Meu irmão ou o meu irmão? A casa dele ou a sua casa? Ai, ai. Olá! O vídeo de hoje aborda um dos tópicos gramaticais aparentemente mais difícil para a maioria dos alunos: os pronomes e determinantes possessivos em português. Ok, talvez vocês não concordem e achem que lidar com este tópico é fácil. No entanto, muitos dos meus alunos cometem erros, principalmente no que diz respeito ao uso dos artigos, o, a, os, as, antes do determinante. O problema é que este é um dos pontos de divergência entre o português europeu e o português brasileiro, e é importante que aqueles que tentam aprender a variante europeia tenham uma ideia clara de como usar os pronomes possessivos e determinantes corretamente em português de Portugal. Então, sem mais delongas, vamos lá! O que são pronomes possessivos e determinantes? Simplificando, estas são palavras que usamos para nos referir a coisas que são possuídas ou propriedade de alguém. Imaginem que têm um carro e desejam referir-se a ele para dizer a sua cor. Usariam o determinante possessivo meu, como em o meu carro é preto. Estas palavrinhas são chamadas de pronomes e determinantes possessivos. Sem tornar tudo muito linguístico e complexo, os determinantes são usados antes dos substantivos em conexão com estes. Na frase o meu carro, temos o determinante o meu mais o substantivo carro. Os pronomes, por outro lado, vêm sem o substantivo e substituem-no. Eles ocorrem em frases como: de quem é este carro? É meu. Neste caso, o pronome meu está a substituir o substantivo carro. Portanto, vem sozinho, ao contrário dos determinantes e normalmente sem o artigo. Entendemos o substantivo a que nos referimos porque vem do contexto. Para deixar isto mais claro, normalmente em inglês o determinante seria traduzido como my, como na frase My car is black, enquanto o pronome seria traduzido como mine, como na frase Whose car is this? It's mine. Se prestaram atenção até agora, já descobriram que a versão em inglês do determinante possessivo tem uma palavra e o português europeu tem duas. Isto porque em português europeu somos obrigados a colocar o artigo, no caso da palavra anterior é o e o pronome meu, ao usar um determinante. Tenham atenção de que este é o caso do português europeu e não de todas as variantes do português. Em português brasileiro, por exemplo, quando queremos dizer a mesma frase, o meu carro é preto, não usaremos o artigo. Portanto, os falantes brasileiros usam a frase meu carro é preto. Isso significa que o artigo, o, neste caso, é deixado de fora. No entanto, no português europeu, ao usar determinantes, temos sempre que selecionar o artigo que corresponde ao substantivo ao qual nos referimos. Se o substantivo for masculino singular, usamos o, como no exemplo anterior. Se a palavra for feminina singular, usamos a. Se os substantivos estiverem no plural, usamos os ou as, dependendo de se forem masculinos ou femininos, respectivamente. Então, se traduzíssemos palavra por palavra a frase acima, o meu carro é preto, terminaríamos com My car is black. Obviamente não devemos traduzi-lo literalmente, então não se assustem. Eu só quero que entendam por que razão é assim e como usamos o artigo. Se nos quiséssemos referir a uma casa, por exemplo, diríamos a minha casa é branca. Isto porque a palavra casa é feminina e singular. Se quiséssemos referir-nos aos carros, diríamos os meus carros são pretos, já que carros é plural masculino. Além disso, se quiséssemos referir-nos a mais do que uma casa, diríamos as minhas casas são brancas, já que casas está no plural feminino. No Brasil, de alguma forma, o artigo perdeu-se
Em Portugal, no entanto, é imperativo usar o artigo em frases como as anteriores. Muitos dos meus alunos cometem o erro de não usá-lo, mas é importante corrigir isso se quiserem soar mais corretamente em português europeu. Para vos ajudar, eu fiz aqui uma tabela para que vejam a forma destes pronomes e determinantes. Como veem aí, temos eu e o determinante é o meu, a minha, os meus, as minhas. O pronome é meu, minha, meus, minhas. Tu, o teu, a tua, os teus, as tuas. O pronome teu, tua, teus, tuas. Ele, o seu, a sua, os seus, as suas. Seu, sua, seus, suas. Ela, o seu, a sua, os seus, as suas. E o pronome seu, sua, seus, suas. Você, outra vez, o seu, a sua, os seus, as suas e o pronome seu, sua, seus, suas. Nós, o nosso, a nossa, os nossos, as nossas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vocês, o vosso, a vossa, os vossos, as vossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. E depois, eles e elas é outra vez o determinante, o seu, a sua, os seus, as suas e seu, sua, seus, suas. Como podem ver, para cada pessoa existem 4 pronomes e 4 determinantes diferentes, um para o masculino singular, outro para o feminino singular, outro para o masculino plural e outro para os femininos plurais. Lembrem-se de que estes determinantes e pronomes estão sempre de acordo com o substantivo que os segue ou os precede. No entanto, como a terceira pessoa do singular, você, ele e ela, e a terceira pessoa do plural, eles e elas, têm o mesmo tipo de pronome e determinante, às vezes pode ficar confuso saber exatamente de quem estamos a falar. Para resolver isso, criamos 4 pronomes e determinantes diferentes que tornam as coisas mais claras. Vamos vê-los. Então, temos aqui o eu e o tu é igual ao que tínhamos na outra tabela, mas depois temos o ele e temos dele para o determinante e dele também para o pronome. Ela, temos dela para o determinante e dela também para o pronome. Depois você, nós e vocês fica igual. E depois em eles temos deles, tanto para o determinante quanto para o pronome. E elas temos delas, tanto para o determinante quanto para o pronome. Isto significa que se quiserem dizer algo como His car is black, em português, podem dizer o seu carro é preto ou o carro dele é preto. A única diferença entre os dois é que o seu está de acordo com o substantivo, então neste caso com carro, que é substantivo masculino singular, e dele está de acordo com a pessoa que possui o objeto, então, neste caso, uma pessoa do sexo masculino, ele. Isso significa que se o carro pertencesse a uma mulher, teríamos que dizer o seu carro é preto, o seu referindo-se ao carro, masculino singular, ou o carro dela é preto, dela referindo-se a ela, portanto, feminino singular. A outra diferença entre eles é que os determinantes possessivos, o seu, a sua, os seus, as suas, vêm antes do substantivo, enquanto dele, dela, deles e delas vêm depois. As formas dos pronomes vêm no lugar do substantivo. Vamos ver alguns exemplos. Como podem ver, temos aqui o meu carro é azul. My car is blue. De quem é o carro? Teu ou dele? Whose car is it? Yours or his? A tua irmã é bonita. Your sister is beautiful. Essa camisa é minha. That shirt is mine. Os seus amigos são de confiança. His, her, their friends are trustworthy. Como podem ver, pode ser um pouco confuso aqui,
pois pode significar muitas coisas diferentes que só podem ser esclarecidas pelo contexto ou usando as formas dele, dela, deles, delas, em vez destes. Os amigos dele são de confiança. His friends are trustworthy. Os amigos dela são de confiança. Her friends are trustworthy. A nossa amiga é simpática. Our friend is nice. Esta cadela é de quem? É nossa. Whose dog is this? It's ours. O vosso pai está bom? Is your father well? Os cães deles são meigos. Their dogs are sweet. Se chegaram até aqui, parabéns! Sei que nem sempre é fácil continuar a ver um vídeo até ao fim, principalmente se o caminho for tão acidentado e difícil de ultrapassar como os pronomes e determinantes possessivos em português. No entanto, o meu conselho é não desistir. Se estão cansados agora e ainda não perceberam completamente o mundo dos possessivos, talvez seja melhor descansarem e voltarem mais tarde para ver o vídeo novamente. Acima de tudo, não se esqueçam de se divertirem enquanto aprendem português. Se quiserem saber mais sobre este e outros tópicos em português, não hesitem em ir ver o meu All-in-One Portuguese Course, um curso desenhado para vos ajudar com o vosso português. Vou deixar o link aqui em baixo. Beijinhos e até ao próximo vídeo!